Essa é uma boa Por isso a gente tá pergunta, aqui, né, César? é uma boa pergunta, né, até porque, assim, a gente não tem esse modelo implantado no Brasil, Não isso tem. pode ser uma Mas novidade. eu sei, aqui cortando aqui, sendo mal educado, mas eu sei que o César viaja muito para os Estados Unidos, ele tem o filho dele mora lá, e então ele está sempre em contato com essas novas tecnologias policiais e formas de planejamento, é por isso que eu chamei. Não tem no E Brasil, né? esse modelo não tem no Brasil. Agora, dentro desta fala sua, tem um ponto aí que eu vejo como muito importante na questão do consórcio, né. Se você colocar uma prefeitura com um orçamento pequeno, às vezes um orçamento já 90% dele engessado, para ele conseguir dar uma melhora na qualidade desse tipo de serviço, na hora dele contratar um profissional, ele não vai conseguir um profissional bem gabaritado, porque ele vai oferecer um salário pequeno. Agora, um consórcio que está recebendo o aporte de todos os outros, ele vai ter um montante grande, ele tem condições de contratar um cara mais gabaritado, Ou seja, salário maior. uma pessoa mais especializada, que conhece mais, com mais experiência, que vai desenhar melhor toda essa questão da segurança, olhando especificamente para os consorciados, mas olhando as características de cada um, né, é impor E aí também até o próprio guarda, né, ele poderia, ser bonificado pela se a prefeitura o município contratar, a prefeitura contratar, você tem aquela força policial, mas se o próprio consórcio contratar a força policial, obviamente que as polícias militares vão se esvaziar frente ao salário que é ofertado pelo consórcio. Hoje, por exemplo, você pega a Paulínia, o salário do policial municipal é o dobro do salário do policial militar de São Paulo, e vários municípios você tem mais que o dobro do salário do soldado. Você está me falando que numa hipótese, né, que isso não tem no Brasil ainda, mas numa hipótese, o próprio consórcio poderia remunerar esses policiais municipais, e aí a debandada da polícia militar ia ser muito maior no Brasil inteiro, né, porque eu estaria isso, você acabou de falar de há um risco. pagamento melhor, eu vou para um lugar que me pagar melhor. Sim, há esse risco, Ou essa oportunidade. ou essa Eu acho oportunidade. que há essa Sim, oportunidade. o risco existe para a polícia militar que pode perder pessoal, e a oportunidade para o militar ganhar, né, ter uma remuneração melhor, Maior, né? maior para dar condição de vida mais tranquila para sua E família. a própria condição desse consórcio ter materiais mais próprios para a polícia municipalizada do que para uma polícia estadualizada. Sim. São coisas diferentes, né. Sim, agora é importante a gente alertar, especialmente os gestores públicos, com o seguinte: o fato de eu ter um consórcio, nós não estamos fugindo dos limites da lei de responsabilidade fiscal, Claro que não, né. né, então muito cuidado com isso, tá todo mundo colocando dinheiro lá, mas todo o dinheiro, por exemplo, da folha, esse dinheiro vai ser rateado, assim como todo mundo coloca o dinheiro e depois todo mundo tem que absorver essa despesa, tem que registrar essa despesa dentro dos seus respectivos orçamentos, então não pode esquecer desse detalhe. O consórcio ele vai ajudar, mas ele implica também numa série de avaliações, numa série de simulações, para saber como é que essa projeção de futuro vai se dar. Faz um consórcio hoje, ele funciona 1, 2, 3, 4, 5. Opa, começou o dinheiro a rarear. Nós não falamos antes da questão da receita. Se a gente não tiver uma projeção futura, economicamente falando, um PIB robusto, e existe a possibilidade de aumento de inflação e redução do PIB, quer dizer que a economia brasileira não tem uma projeção futura muito boa. Se não tem uma projeção futura muito boa, como é que vai se assumir despesas desse tipo? Então precisa tomar muito cuidado com essa questão. São desafios que a gente está trazendo aqui para o gestor pensar, para você que nos assiste, você que é político, você que é autoridade, você que é policial também. São temas que não são discutidos na internet, né, muito menos em podcast, mas a gente traz o César, que é especialista aqui para trazer esse tipo de informação de muita relevância, muita profundidade. César, então eu tenho que pensar assim, o consórcio pode absorver uma mão de obra, tecnologia para fazer, a polícia municipal para diversos municípios limítrofes, mas eu tenho que pensar numa despesa continuada, mas pensando no policial municipal, como que deve ficar, esse tipo de ingresso ao consórcio, a partir de hoje? Vamos colocar a marca é hoje, e a gente vai fazer só uma ilação, só uma projeção. O policial municipal que ingressa,
ele deve entrar no regime próprio da Previdência Social ou no regime geral da Previdência Social? Falo isso pensando daqui 20, 30 anos no salário e na aposentadoria dele. O regramento atual, até onde eu conheço, né, coloca todos aqueles estatutários que ingressam tanto pelo regime geral como pelo regime próprio, eles vão contribuir para o teto do regime geral. Tá. Né? No caso dos órgãos públicos, né, dos entes públicos, ele tem a chance, dos entes públicos, digo, que tem RPPS, que tem regime próprio de previdência social. Estas pessoas, eles têm alternativamente a possibilidade de contribuir para uma entidade privada de previdência, que é uma previdência complementar. Então, ele tem, pelo regime próprio, o valor limitado ao INSS, ao teto do INSS, e mais uma previdência complementar para ajudar ele lá no futuro, quando ele se aposentar. Então, esse montante vai dar para ele esse recurso adicional para ele ter essa qualidade de vida para ele e para a família dele. Pro policial, eu entenderia hoje que seria mais benéfico para ele, vantajoso para ele entrar pelo RPPS, porque ele tem a chance de ter o regime próprio, né, o recurso do regime Uma garantia complementar, maior, né? uma garantia maior para dar segurança para a família Ele dele. entraria no regime geral, muito provavelmente ele entraria como seletista, se não é proibido, Sim. mas aí ele não teria. Mesmo assim, existem municípios, né, no Brasil que não têm regime próprio. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um conjunto grande, são mais de 300 municípios que não têm regime próprio. Ou seja, 50%. Ele entra por concurso público, ele é um estatutário, mas ele vai receber a aposentadoria pelo INSS. Ele está vinculado ao regime geral, Tá. né? A gente não tem nessa. Mas aí tem a ver com a disponibilidade financeira do município, que você estava falando, olha, tem um caixa, tem uma receita, a despesa cresce vegetativamente. Tudo isso já foi pensado lá atrás, no surgimento e na criação desses municípios. Não, e o próprio interesse do município em criar ou não criar um regime próprio, né? Tem município que não quis criar um regime próprio, então está tudo vinculado ao regime geral. Então, quando ele for entrar na guarda, ele tem que olhar também o É que importante. eu vou ter no futuro. Não é só prestar concurso e, né, claro, eu quero prestar e passar. Mas eu também, durante a minha carreira, eu posso estar optando de dar para uma força, para o município A, para o município B. E aí eu estou vendo o melhor para mim também, né? Sim, sim, sim. Essa questão ela é importante. Agora, eu tenho uma dúvida sobre o quanto as pessoas que vão prestar um concurso público para esse tipo de vaga, para esse tipo de posição, se eles estão atentos a Mas isso. eu acho que aí a gente vai entrar no pensamento da geração Z, né? Agora eu só quero entrar. Mas depois de 5, 10 anos, ele começa a pensar as benesses Sim, do emprego público, do serviço público, né? Isso sim. até aconteceu comigo, eu estava num grande órgão público aqui do executivo. Depois de 20 anos, eu falei: olha, eu acho que é melhor eu atualizar. Me atualizei para uma outra secretaria, né? Sim. Isso acontece nesse momento da entrada, não, mas o gestor, ele tem que saber dessas possibilidades, o preleito, o secretário, os vereadores, porque tudo isso tem a ver com a vida lá no município, a vida de todos, né? Sim, É. e essas pessoas que vão entrar agora, no caso, olhando do ponto de vista do gestor, eles precisam saber que isso vai ter peso lá na previdência, lá no RPPS dele no futuro, né? Essa escolha, né? Essa escolha, o ingressar ou aumentar a quantidade, isso vai ter peso lá na frente. Então, o regime geral dele está equilibrado, regime geral não, perdão, o regime próprio dele está equilibrado? Se o regime próprio dele não está equilibrado e ele ainda vai trazer mais gente, qual é a tendência disso? Qual é a tendência disso nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Então, ele precisa avaliar toda essa questão. Isso é importantíssimo. Agora, a gente precisa fazer aqui um contraponto, que isso é um ponto que eu enxergo de forma negativa que existe, no nosso sistema em geral, né. Entra um prefeito, esse prefeito ele atua durante 4 anos, ele está preocupado com o que ele vai fazer nos 4 anos, ele não está preocupado com o que vai acontecer do 5º ano em diante. Então, o ente público, ele é responsável por todos.
por todos os servidores, inclusive pelos servidores da Guarda Municipal, mesmo que ela venha a crescer. Só que o prefeito, o gestor, ele entra para ficar 4 anos. Se ele conseguir uma reeleição, no terceiro ano, no segundo ano do primeiro mandato, ele vai se preocupar com essas questões para ele se reeleger. Agora, se ele já está no segundo mandato, Ele vai eleger a esposa, mas será que ele vai não conseguir pode? eleger o próximo, né? Ele vai fazer o próximo, não sei. Esposa não pode porque tem uma decisão do STF, né.